Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 29 de outubro de 2021, sexta-feira, estamos aqui mais uma vez para uma palavra para nos edificar, nos fortalecer e nos alimentar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Já chegamos a 492, olha aí, faltam 8 para nós alcançarmos 500 e você pode nos ajudar nisso. Compartilhe, peça que seus queridos se inscrevam no nosso canal. Isso é muito bom. Também, se você tiver alegria e liberdade no seu coração e quiser contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente que está aqui na descrição do vídeo ou o Pix que está aí. Também não se esqueça de, ao final, dar o seu like, comentar e compartilhar com seus queridos. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Gênesis, capítulo 2. Primeiramente, só passar para vocês Gênesis capítulo 1, 26 e 27, quando Deus cria o homem, né? Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Falando aqui da criação. Depois, em Gênesis 2, a partir do versículo 15, Deus diz assim, tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus tomado da terra todos os animais do campo, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, no versículo 21. Então, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui fala quando Deus cria, então, a mulher para ser auxiliadora idônea do homem, né, de Adão aqui no caso, né, e quando Deus também dá a ordem que eles podiam comer de todas as árvores, né, o fruto de todas as árvores que tinham no jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem daquela árvore eles morreriam. Aí continuamos no capítulo 3, quando a serpente engana Eva e Eva toma o fruto, come também o da Adão, Adão também o come, e aí acontece o que Deus tinha dito. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, veja que Deus não falou que não podia tocar, falou que não podia comer. Então, isso aqui significa que a mulher não entendeu, Adão passou a instrução para ela, e talvez ela não tenha entendido bem. Então, a serpente percebeu que a mulher não estava segura do que Deus havia dito. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja aqui que nesse versículo 6 mostra as maneiras como Satanás, como o pecado nos tenta, como Satanás nos tenta com o pecado, com concupiscência dos olhos, com concupiscência da carne e soberba da vida. Está dizendo aqui. Então no 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste?
Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então disse o Senhor Deus. Pronto, aqui tá bom. Então o que nós vemos aqui, querido? Que antes do pecado de Adão, da queda de Adão e Eva, antes do pecado original, Deus e o homem, né, macho e fêmea, viviam em comunhão, um com o outro. Mas após a queda, esse relacionamento foi quebrado, esse relacionamento foi desfeito. Né? Todos os dias, ali diz, na viração do dia, Deus vinha ter com o homem. Mas naquele dia, quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abriram. Já disse num vídeo anterior, né? Eles deixaram de ter a percepção pelo Espírito, morreram espiritualmente e passaram a viver então pelos sentidos. Né? Aí os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus e tentaram esconder a sua nudez. Então, o primeiro pecado do homem, que consistiu em não crer na palavra de Deus. Deus falou que eles não comessem, porque se comessem eles morreriam. Eles não acreditaram, que a serpente falou: olha, se vocês comerem, vocês não vão morrer não, é porque Deus não quer que vocês sejam como ele. Eles acreditaram na palavra da serpente, que tipifica Satanás, e não acreditaram na palavra de Deus, obedeceram o que a serpente instruiu, e aí, verdadeiramente, eles morreram espiritualmente, porque até então eles viviam pelo Espírito. E aí, né, porque não creram, né, eles se isolaram e optaram pela busca do seu próprio prazer e independência, sem considerar a vontade de Deus. Está lá em Gênesis 3, do versículo 3 ao 6 que eu li. Então, o homem se tornou insubmisso, se tornou rebelde, se tornou independente de Deus. Querido. E ele se tornou insubmisso e rebelde ao desobedecer a ordem dada pessoalmente por Deus. Deus falou que não era para comer da árvore do conhecimento do bem, né? Do bem e do mal. E aí eles comeram, morreram espiritualmente, foram desconectados de Deus, perderam a conexão com Deus, né? Que era o seu íntimo Criador. Eles saíram daquele convívio, da amizade, da comunhão com Deus, que até então existia, e eles passaram a viver por si só nessa terra. Adão, e é interessante que depois que eles pecaram, eles ainda, diante de Deus, eles tentam se livrar, cada um tenta se livrar da culpa à sua maneira, né? Adão atribui a responsabilidade daquele pecado a Eva, foi a mulher que tu me deste. Eva culpa a serpente, né? E aí fica esse jogo que a gente conhece até hoje, né? As pessoas não assumem os seus erros, as suas decisões, sempre o culpado são os outros, né? E essa culpa que foi gerada pela queda resultou ao homem a condição dele não ser mais inocente, agora ele era culpado, né? E ele se tornou agora repreensível diante de Deus, ele não podia mais se aproximar de Deus por causa do pecado, ele deixou de ser justo, né? E dessa forma o homem já não atendia mais às expectativas de Deus como criação e era merecedor do seu julgamento, porque ele desobedeceu a Deus. Um pecado de rebelião, né? E essa culpabilidade, essa natureza pecaminosa, essa culpa, né, do homem foi transmitida a toda a raça humana. Toda a raça humana nasceu com essa natureza pecaminosa. E Paulo fala disso lá em Romanos capítulo 5, no versículo 12, Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele fala também em Romanos, acho que 3:23, todos pecaram, estão separados de Deus. Deixa eu conferir aqui, porque eu confundo sempre Romanos 3:23 com Romanos 6:23. Jesus, me ajude. Deixa eu ver. Romanos
3, versículo 23, isso mesmo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,19 também, Paulo fala, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, né? Muitos se tornaram justos. Então, queridos, o pecado de Adão e Eva é causa e base da perversão, da culpa e da condenação de toda a humanidade, toda a posteridade deles. Simplesmente porque eles e a sua geração são um, né? Dessa forma, toda a raça humana ficou sujeita à escravidão do pecado. Paulo fala disso também, em Romanos 6, do versículo 16 ao 18, ele diz, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Entretanto, querido, o homem caiu ali no jardim do Éden, pecou, desobedeceu, se rebelou contra Deus. No entanto, Deus não abandonou a sua criação e, através do seu grande amor com que Ele nos amou, como diz lá em Efésios 2,4, Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, a este mundo. Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso o próprio Jesus fala em João capítulo 3, versículo 17. E essa foi a maneira que Deus providenciou para nos resgatar, né, das trevas, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar do inferno. Marcos 10, 45 diz isso, né, que foi mediante a morte vicária de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Jesus ali na cruz do Calvário se tornou nosso substituto. Né? Hebreus 9, no versículo 24 ao 28, diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Bem, queridos, Jesus não morreu pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Isso João fala em 1 João 3,5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a reconciliação com Deus estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá Isaías 53, do versículo 5 ao 6 diz isso. Jesus, como inocente, ele assumiu a nossa culpa para que nós, como culpados, fôssemos transformados em inocentes. O justo morreu pelos injustos para conduzi-los a Deus. Pedro fala isso em 1 Pedro 3,18. E 2 Coríntios 5,21, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O preço foi pago, querido, para nos resgatar, para nos comprar da escravidão do pecado pelo precioso sangue de Jesus. O preço foi o sangue. João fala isso em Apocalipse 5, do 9 ao 10, ele diz, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Atos, capítulo 20 e 28, Paulo também fala isso. Fala que Deus nos comprou com o próprio sangue do seu Filho unigênito, com o próprio sangue de Jesus Cristo. O conceito, querido, aqui é um escravo que foi liberto mediante a quitação da sua dívida, que era impagável. Pedro também expõe isso, lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 21, ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus,
o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, queridos, Jesus nos substituiu na cruz, morreu pelos nossos pecados, e agora nós podemos receber a justiça de Deus, nós podemos receber o perdão de Deus. E lá em João capítulo 1, né, ele diz, a partir do versículo 11, né, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós herdamos essa filiação, somos adotados como filhos de Deus, e aí os nossos pecados são perdoados, a culpa que a gente carregava é afastada de nós, nos tornamos filhos de Deus e podemos então nos achegar ao nosso Pai agora sem nenhum senso de indignidade, de injustiça ou de culpa. Agora, esse ato de amor também, queridos, ele nos concedeu não somente a salvação, mas grande providência de Deus para livrar-nos da condenação eterna. Mas ele deu ainda o restabelecimento do nosso relacionamento com o Criador, do qual nós podemos desfrutar por meio do diálogo, como outrora no Éden. Adão falava com Deus diariamente, hoje nós podemos. Né? Não somente a salvação, né, o livramento da condenação eterna, mas também o restabelecimento da comunhão com Deus. Podemos agora, né, ter esse relacionamento pessoal com Deus. O autor de Hebreus fala isso, em Hebreus também 10, 19 ao 22 e Hebreus 4, 14. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 4, do 14 ao 16, o autor também de Hebreus diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe que a gente vê hoje muitas religiões, né, apresentando ao homem alternativas em que o homem pode se salvar pelo seu mérito próprio. Isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que o homem, por si só, ele não pode se salvar. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, ele já providenciou a salvação. Jesus pagou o preço do pecado da humanidade, querido. O que nós precisamos fazer? Crer no Senhor Jesus. Crer que naquela cruz ele não estava morrendo pelos seus pecados, ele estava morrendo pelos meus pecados, pelos seus pecados. E quando nós cremos em Jesus Cristo e nós o aceitamos, nós o confessamos como Senhor, como Paulo diz em Romanos 10, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, queridos, salvação, né? A salvação não é por obras, Paulo fala isso em Efésios. Né? O homem não tem mérito nenhum na salvação. A salvação não é por obras, é pela fé em Jesus Cristo. Nós só precisamos crer que Jesus nos substituiu na cruz, confessá-lo como Senhor e Salvador e somos salvos. Faça isso agora. Diga: Senhor, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo, por este tempo que estivemos aqui, que essa palavra seja desafiadora, seja esclarecedora, que as escamas dos olhos dos meus irmãos que estão assistindo, Pai, porque porventura existam, caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo. Oro pela família da Val, declaro sobre a família dela, seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Fábio, Rafael e Val, libertação, salvação, cura e prosperidade do céu. Oro pela gravidez da Sara e da Rayane, os bebês desenvolvendo perfeitamente, como é a tua vontade, Pai, e ao final um parto rápido e fácil, em nome de Jesus Cristo. E sobre cada um que estão assistindo esse vídeo, sobre cada um dos irmãos da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem na paz e até a próxima.